Olá a todos e todas. É um grande prazer para mim estar aqui para conversar com vocês sobre os alimentos funcionais, mas em primeiro lugar eu quero agradecer os organizadores pelo convite. É um prazer muito grande, uma honra estar aqui participando deste evento. Então, nossa conversa de hoje vai ser sobre os alimentos funcionais. Então, gostaria de começar falando com vocês sobre os alimentos. Alimento é aquilo que os seres vivos comem e bebem para a sua subsistência. Contém substâncias sólidas ou líquidas que nutrem os seres vivos. O alimento, ele permite a regulação e a manutenção das funções do metabolismo. Sem alimento, os seres vivos podem perder a boa ação, correndo então o risco de vida. Os alimentos, por outro lado, atuam no nível psicológico para dar satisfação, que é o caso dos chocolates, me desculpem a brincadeira. As pessoas que gostam muito de comer chocolates ou doces sentem muita falta, e quando comem, tem aquele prazer, aquela grande satisfação, isso dado aos hormônios da satisfação que são gerados, né, por esse nível psicológico. Os nutrientes são substâncias dos alimentos que são essenciais para a manutenção dos organismos vivos, devido às suas ações bioquímicas. Estes nutrientes oferecem, então, energia e permitem metabolizar as substâncias igualmente vitais. As vitaminas, as proteínas e os hidratos de carbono são exemplos de nutrientes orgânicos, ao passo que a água e os minerais são os nutrientes inorgânicos. Todo esse conjunto é muito importante para a nutrição do nosso organismo. E a falta de água, ela é essencial. A gente não pode ficar sem a água, né? Dado a todos os processos que existem no nosso organismo. A gente, quando se desidrata, não é nada agradável, se perde muito dos nutrientes. A maior parte dos alimentos, ele é de origem animal e vegetal. Na origem animal, nós temos todos os tipos de carne, como carne de vaca, porco, peixe, etc. E os vegetais, as frutas e as hortaliças. Porém, alimentos de outras fontes, como fungos, cogumelos, algas, também são utilizados e também têm a sua validação. Os componentes dos alimentos e suas proporções estão diretamente relacionados à organização molecular do alimento, que, lógico, vai interferir no gosto, textura, tempo de cozimento e estocagem dos alimentos, dentre outras características interessantes. Normalmente, quando a gente compra um pão e vai comer no dia seguinte, muita gente fala que é pão dormido, pão amanhecido, e ficou sem gosto, está meio duro. Isso é a perda de água, não é? E aí a gente, para não perder os bioativos que existem no pão, por exemplo, um pão de gergelim, um pão que contém castanha, que contém 12 grãos, que tem bom benefício para a nossa saúde, a gente pode torrar. E come-se, então, a torrada deste pão. A gente sabe que a torrada tem uma crocância, que tem uma textura diferente de um pão tradicional, mais fresco. A mesma coisa pode acontecer com os leites, com derivados de leite, com os queijos. Os queijos, às vezes, ressecam na geladeira, então mudando muito o seu gosto, o seu sabor. As frutas também, se muito maduras, né, amadurecendo muito rapidamente, mudam o gosto. Muitas ficam mais doces e outras ficam com um gosto um pouco mais amargo. Então, comendo sempre no tempo certo é muito mais interessante e muito mais saboroso. Os alimentos funcionais, vamos falar um pouquinho dos seus conceitos e o seu histórico. Um breve conceito, um breve histórico. Então, os conceitos que, além de nutrir o alimento, possuem bioativos que atuam e melhoram a saúde humana. Esses bioativos são substâncias especiais que favorecem uma melhoria na qualidade de vida. Os alimentos funcionais contêm substâncias ativas que beneficiam o organismo, ajudando, por isso, a abrandar a evolução de doenças, como o diabetes, o câncer, promovendo, então, a saúde da gente. Falando um pouquinho do histórico dos alimentos funcionais, um breve histórico, tem data de 1960, dos primeiros estudos que comprovam a ligação entre a alimentação e a saúde, mostrando assim o lado negativo do consumo de açúcar e de gordura, principalmente do consumo exagerado destes dois alimentos. Além disso, em 1980, surgiram os primeiros produtos Diet Light e foram inseridos no mercado. Também foi lançado no Japão a nova concepção de alimentos.
Já na década de 90, o Ministério da Saúde do Japão definiu alimentos de uso específico para a saúde, como sendo os alimentos funcionais, visando que a população pudesse envelhecer mais saudável. No Brasil, entretanto, não existe definição legal para alimentos funcionais. A legislação brasileira define apenas a alegação de propriedade funcional e a alegação de saúde, mas estabelece as diretrizes para sua utilização, bem como as condições de registro desses alimentos. Alguns exemplos de alimentos funcionais na dieta do brasileiro são peixes, tomate, maçã, couve, tão gostosa a nossa couve mineira, né, feita daquele jeitinho tradicional brasileiro, a laranja, uma fruta muito gostosa, que a gente toma em muitos sucos, o orégano, que é um tempero bem especial, brócolis e os feijões. E há outros inúmeros alimentos funcionais, né, e também temperos funcionais, que têm essa particularidade importante na nossa saúde. Queria aqui desses ressaltar a maçã. A maçã, ela tem vários bioativos, muitos bioativos, mas ela tem um bioativo muito importante, um poder oxidante muito importante, que não deixa formar as placas de ateroma. Por isso que tem um ditado que uma maçã ao dia, o médico cada vez mais longe. Então, a maçã tem características importantíssimas, é saborosa, pode-se comer a maçã de diferentes formas, in natura como na fruta, numa salada de fruta, num bolo de maçã para os que podem comer bolo, num doce apenas de maçã, sem açúcar. Então, há uma diversidade de modos de comer a maçã, como assada, como cozida, tá? Gostaria de falar um pouquinho também do salmão e da sardinha, que são ricos em ômega 3. Só que o salmão brasileiro, ele vem do cativeiro, da região do Chile. Então, ele não tem o bioativo importante, que é o ômega 3, tão especial para a nossa saúde. E ele também não tem essa coloração, que a coloração dele é branca. Essa coloração é obtida através de corantes, né? Um outro tem alimento funcional muito interessante é o tomate, nós já vamos falar sobre ele, assim como os feijões também. O tomate é o fruto do tomateiro e da sua família também fazem parte berinjelas, pimentas e pimentões. E eles contêm um bioativo muito importante, que é o licopeno, que tem uma ação antioxidante poderosa. A ação antioxidante, ela previne o estresse oxidativo, já gerado na nossa respiração, que gera, então, os radicais livres que vão promover, né, um crescimento desacerbado das células, gerando, então, alguns tipos de câncer. E o tomate, por ter essa grande propriedade, por esse licopeno ser um tão poderoso antioxidante, ele previne o câncer de próstata para os homens. Há alguns estudos já sendo realizados para saber também se consegue debelar, né, ou pelo menos minimizar ou retardar o câncer de colo de útero. A sardinha, ela é rica em ômega 3, ajuda na redução do colesterol, é uma fonte de vitamina D, protege o cérebro, uma fonte de proteína, também protege o coração e ajuda a fortalecer os ossos e previne, então, também a ação de células cancerígenas, já que ela também produz antioxidantes. Quando ela vai fortalecer os ossos, tem a ver muito também com a adição de cálcio. As sardinhas enlatadas aqui no Brasil, elas são enlatadas com as suas espinhas, e nas suas espinhas tem o cálcio passa para dentro da sardinha, então trazendo ainda um benefício maior do seu consumo. Os feijões também são importantíssimos, seja ele o vermelho, o branco, o feijão fradinho, o feijão preto, entre outros. Eu quis ressaltar dois feijões que, no caso do Rio de Janeiro, não são tão consumidos, né, que é o feijão vermelho e o feijão branco. O feijão vermelho, vou apresentar 10 benefícios para a saúde que ele possui. Ajuda a manter a regularidade intestinal, é muito importante o bom funcionamento do intestino, fonte de energia, previne a hipertensão, fonte de proteína, combate a anemia, é um poderoso também antioxidante, previne o mal de Alzheimer, promove, né, o fortalecimento dos ossos, promove a saúde dos olhos e controla os níveis de açúcar no sangue. Então, tem propriedades, essas características pela ação dos bioativos muito importantes na nossa saúde. Não diferente, também tem o feijão branco. O feijão branco, ele reduz a absorção de carboidratos, aumenta a saciedade, controla a glicemia e previne o diabetes.
Então, é muito importante para as pessoas que são pré-diabéticas e diabéticos. Além disso, melhora o sistema digestivo, porque ele tem uma ação culminativa que diminui a geração de gases, reforça o sistema imunológico, o que é grande importante, né, para que a gente tenha um sistema reforçado e que possa, então, estar combatendo doenças, reduz o colesterol e reduz também o depósito de gordura, então, diminuindo a geração de placas de ateroma no nosso sistema sanguíneo. Além dos alimentos funcionais, dentro dessa classe também tem os temperos funcionais. E os temperos funcionais, existe uma variedade de temperos que são gostosos, são aromáticos, traz um sabor especial, muitas das vezes um sabor leve, e traz aquela vontade da gente comer aquela comidinha temperada, com às vezes aquele tempero da vovó, um tempero caseiro. Trouxe aqui alguns exemplos de temperos funcionais, como a pimenta, o curry, o orégano, o alecrim, dentre outros. Então, uma coisa muito interessante para se falar dos temperos é a quantidade. Não precisamos usar uma quantidade enorme de temperos. Eles têm uma pitada, eles são aquele algo a mais. Então, se usa muito, por exemplo, 2 folhas de louro no feijão, porque tem aquele sabor leve, aquele aroma leve, agradável. Mas não é só isso, não. O louro tem características muito importantes, tem muitos bioativos que ajudam na saúde. Principalmente também tem uma ação que ajuda a diminuir os gases, né, gerados. Então, é uma ação bastante interessante. Tá? A gente vai falar um pouquinho de alguns temperos funcionais. Eu gostaria de ressaltar o orégano. O orégano, que tem aquele gostinho de pizza, aquele saborzinho de pizza, um aroma tão agradável, né? Ele tem algumas características importantes. Primeiro, ele possui mais de 40 bioativos na ordem dos flavonoides e dos polifenóis. Mas os mais em maior proporção, né, então em maior quantidade, é o carvacrol e o timol, que tem ações antioxidante, bactericida e fungicida. Então, o orégano ele tem vários benefícios. A gente pode ressaltar alguns com ação antioxidante, como a gente já viu, que diminui a formação de placas de ateroma e também diminui a formação dos radicais livres, estão contribuindo para a diminuição, né, de males no nosso organismo, como inclusive o câncer, né, e as doenças, logicamente, cardiovasculares. E também tem uma ação para o controle da glicose no sangue. A gente não esquecendo que o diabetes é uma inflamação. Então, essas ações ajudam no combate. Além disso, o orégano tem uma particularidade. Ele deve ser usado bem no finalzinho mesmo do cozimento de qualquer alimento, então usado ou in natura ou já desidratado, mas sem ter sido sofrido um aquecimento muito grande, porque ele vai perdendo muito dos seus bioativos quando está em um cozimento de uma temperatura de 150, 190 graus. Então, é importante a gente, às vezes, conhecer uma característica um pouquinho maior de um dos temperos. O que não acontece com todos, não. Os bioativos, às vezes, mantêm-se, a maioria, mas em alguns casos pode acontecer o caso particular do orégano. Combinar 2 ou mais especiarias é uma estratégia usada para intensificar o sabor e, em alguns casos, então, aumentar a ação benéfica dos temperos que estamos utilizando. Por exemplo, a piperina da pimenta preta eleva em 20 vezes a biodisponibilidade da curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma. Então, se eu tiver temperado uma carne ou um peixe usando um pouco de pimenta preta e usando a cúrcuma, eu vou me beneficiar dos 2 bioativos e vou então, ter muitas vezes aumentado a sua biodisponibilidade. Com isso, eu vou poder, então, me beneficiar mais desse tempero. Então, com isso, pode combater melhor os processos inflamatórios das células. O uso de temperos funcionais faz reduzir a necessidade de sal, o que diminui, né, a retenção de líquidos e, claro, o risco de hipertensão. O sal, então, vai ser aquela pitadinha a mais nos temperos utilizados, né, na nossa alimentação. Queria falar um pouquinho da cúrcuma, que ela ameniza os sintomas nas mulheres da TPM, também faz bem para a pele, diminui o crescimento de bactérias e fungos que provocam, né, várias doenças, principalmente as infecções urinárias. O curry, também muito utilizado na comida indiana, ele tem vários ingredientes, o ingrediente básico dele é a cúrcuma, mas também tem noz moscada, cominho, dentre outros.
A noz moscada, também uma especiaria gostosa, suave, tem ações anti-inflamatórias e sedativas. Assim, auxiliam na digestão, na circulação do sangue e no nosso sono. A pimenta preta é uma especiaria com ações termogênicas e anti-inflamatórias, contribuindo, então, para a diminuição dos efeitos inflamatórios no nosso organismo quando, né, de algum processo degenerativo acontecendo. Sumarizando, os alimentos funcionais têm sido muito estudados e, embora não curem, apresentam componentes ativos capazes de prevenir ou reduzir o risco de algumas doenças. Outro efeito benéfico dos alimentos funcionais é ajudar a diminuição dos gastos relacionados à assistência em saúde, como os remédios na farmácia, as consultas nos médicos, exames, dentre outros. Como exemplo, os alimentos fortalecem o organismo, aumentando a imunidade e dificultam ou retardam o aparecimento das doenças. Agradeço a atenção, o meu contato. Obrigada.